Onde o respeito termina, o terror começa. A promessa de um descanso digno escondia um depósito de pesadelos. Cinzas que nunca foram humanas. 35 corpos no freezer desativado. 191 cadáveres em putrefação escondidos. Quando o luto vira lucro, a humanidade é a primeira a ser enterrada. Você assiste a partir de agora as fraudes cadavéricas. Perder uma pessoa nunca é fácil. E quando o último adeus se torna uma mentira congelada? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar situações em que o luto vira lucro, com desrespeito e até ocultação de cadáveres. Para não perder essa situação absurda, acompanhe até o final, mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quer saber tudo antes de todo mundo? Então seja membro do canal Vim Te Mostrar. Além de garantir nossos conteúdos em primeira mão, você tem acesso ao Sem Filtro. Todo sábado, um programa exclusivo para mostrar os bastidores reais e tudo o que rola por trás das câmeras. É conteúdo inédito, sem cortes e só para quem é membro. Clique em Seja Membro e venha para os bastidores com a gente! Para a ciência forense, o corpo pode falar. Mas o que acontece quando esse corpo é silenciado e trancado dentro de um freezer desativado? A preservação de um cadáver exige precisão técnica. Quando um corpo é mantido em congelamento contínuo, abaixo de 0 grau, a autólise é desativada, ou seja, as enzimas que degradam as células param de agir e a atividade bacteriana entra em dormência. Nessas condições, o corpo pode permanecer reconhecível por décadas, passando apenas por uma mumificação natural pela perda lenta de água. Mas o cenário na funerária Legacy era o pior possível. O freezer estava desativado. Sem refrigeração, a temperatura sobe e a putrefação começa imediatamente. Os gases da decomposição, como o metano e o sulfeto de hidrogênio, acumulam-se e incham o cadáver. Os fluidos corporais começam a vazar, criando um ambiente extremamente tóxico. Depois, o que resta é a esqueletização parcial e o líquido pútrido. O risco biológico é extremo. Mesmo após meses, um corpo em decomposição abriga patógenos vivos, como E. coli, salmonela e até o vírus da hepatite. O odor não é apenas insuportável. Ele é um sinal de contaminação que pode atingir o ar, o solo e o lençol freático por quilômetros, gerando um risco de choque tóxico para qualquer um que se aproxime. E isso aconteceu. Vamos ao caso que transformou uma cidade inteira em vítima de um pesadelo real. Robert Bush, de 48 anos, era o proprietário da Legacy Independent Funeral Directors em Hull, na Inglaterra. Se apresentava como um profissional de confiança,
mas por trás da fachada operava uma fraude macabra. Bush recebeu milhares de libras de famílias enlutadas para realizar cremações e sepultamentos que nunca aconteceram. O mecanismo era cruel. Ele recebia o corpo e o pagamento, que variava entre 2 e 5 mil libras por serviço. Em vez de enviar o falecido ao crematório, ele o colocava em um freezer desativado nos fundos da funerária. Para enganar as famílias, Bush entregava as urnas com cinzas falsas. Essas cinzas podiam ser restos de outros corpos, ossos de animais ou até materiais substitutos, como o pó de madeira. A fraude foi descoberta em março de 2024, quando a polícia invadiu o local após denúncias de irregularidades. O que os peritos encontraram foi uma cena descrita como imperdoável. 35 corpos em vários estágios de putrefação e mais de 100 conjuntos de cinzas falsas. Uma viúva chegou a descobrir que a joia que usava, feita com as supostas cinzas do marido, era uma farsa. O corpo dele ainda estava no freezer, apodrecendo há meses, enquanto ela acreditava estar carregando sua memória no peito. A justiça tarda, mas a ciência forense não falha. A confissão do criminoso foi o sepultamento da sua mentira. Em abril de 2026, Robert Bush mudou seu depoimento e se declarou culpado diante das provas esmagadoras. Ele foi condenado por 30 acusações de impedir o sepultamento legal e digno, além de múltiplas fraudes e roubo direto de dinheiro dos clientes. A investigação revelou que ele falsificava registros de cremação para manter o fluxo de caixa e esconder o acúmulo de cadáveres. As equipes de limpeza e resgate tiveram que usar roupas de proteção biológica de nível máximo para entrar nas instalações. O risco de infecções secundárias era real e imediato. Cada um dos 35 corpos teve que ser submetido a exames de DNA para identificação, um processo lento e doloroso que forçou as famílias a enfrentar o luto novamente, realizando novas despedidas depois do funeral original. O horror não tem fronteiras. Nos Estados Unidos, um caso parecido chocou a população. No Colorado, a promessa de cremações ecológicas da funerária Return to Nature ocultava um cenário de degradação absoluta, onde o lucro era extraído da negligência mais profunda. Sob a gestão de John e Carrie Halford, o que deveria ser um santuário de despedida transformou-se em um depósito de horrores, onde 191 corpos foram encontrados empilhados e abandonados sem qualquer refrigeração, algum deles apodrecendo desde o auge da pandemia de Covid-19. Enquanto as famílias recebiam urnas preenchidas com pó de concreto seco, acreditando carregar cinzas de seus entes queridos, os verdadeiros restos mortais eram deixados para sofrer uma putrefação severa, gerando um risco biológico tão extremo que as autoridades precisaram de meses para identificar cada vítima através de testes de DNA. A ganância do casal, que utilizou o dinheiro dos funerais para sustentar um estilo de vida luxuoso, com carros e viagens, culminou em condenações pesadas. John recebeu uma sentença federal de 20 anos, enquanto Carrie foi condenada a 30 anos de prisão em nível estadual, selando o destino de uma das maiores e mais cruéis fraudes funerárias da história dos Estados Unidos. E o que diz a lei sobre quem profana o descanso eterno? As punições são variadas, mas o repúdio é universal. Na Inglaterra, onde o caso Legacy ocorreu, o crime de impedir um sepultamento legal e digno é uma ofensa grave no direito comum.
Não há um limite máximo para a pena de prisão, o que permite que o juiz aplique até a prisão perpétua em casos de extrema degradação e múltiplas vítimas. Nos Estados Unidos, a legislação varia por estado. No Colorado, o crime é enquadrado como abuso de cadáver, o que pode ser um crime grave quando envolve a falta de tratamento digno ou lucro indevido. Além disso, os criminosos respondem por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, o que eleva a pena para décadas de prisão. No Brasil, o ato de desrespeitar o corpo é o vilipêndio a cadáver, artigo 212 do Código Penal, com pena de 1 a 3 anos. A ocultação de cadáver, artigo 211, pode somar mais 3 anos. Já a subtração do dinheiro das famílias enquadra-se no artigo 171, o estelionato. A pena é de 1 a 5 anos de reclusão. Se o criminoso se aproveita da vulnerabilidade do luto para obter vantagem ilícita, a justiça pode aplicar agravantes que tornam a punição ainda mais severa. E deixamos aqui um agradecimento muito especial. O canal Vim Te Mostrar só existe e cresce por causa de pessoas que acreditam no nosso trabalho. Por isso, o nosso muito obrigado aos membros: Vera Dias, Josiane Vidal, Giovanni Silva Bellarmino, Rodrigo Limão, Marcelo, Cláudia Pina, Bruno Neto, Wellington Costa, Sabrina Suzuki, Diego Assunção, Sandro Fernandes, Claudionir e Lídia Rabelo, Camila Ribeiro, Carla Bonfim, Rafaela Costuras e Cíntia Aper Ortiz. O nosso muito obrigado! Só existimos por causa de vocês, hein? E você conhece ou já presenciou algum caso em que o luto virou lucro? Comente aqui, eu leio todos os comentários. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.